Eu acho deselegante falar mais de uma hora, cara. Deselegante falar mais de uma hora. Tipo, porque às vezes eu participo de podcast e o assunto não vai, o cara assiste esses outros que duram 4, 5 horas, e às vezes o cara fica te perguntando só pra fazer valer, porque ele viu que tá... E assim, eu não sou do time que acha que... Ah, não, depois da primeira hora que o cara se solta, que ele vai falar ali mais solto, de verdade. Não, acho que tem que ser, eu pelo menos me coloco como uma obrigação minha fazer o papo render em uma hora, porque se não rende uma hora também... Depende do papo, tem tanta coisa pra falar, que eu acho, às vezes, que pela natureza da coisa, uma hora é pouco, mas vamos ver. Sim. Vamos ver o que vai dar. Não há compromisso com... Eu não tenho compromisso com o erro, mas tem tanta coisa pra falar, mas a fala, às vezes ela se torna, na essência, algo superficial. Você é um cara que tem um conteúdo mais denso, mais profundo, e nesse episódio do Inteligência Orgânica, que é um podcast essencialmente pessimista, né? Porque eu vejo as coisas e entendo, não li seu livro, mas pela forma que você coloca ele nas redes sociais, ele é também de uma visão que não é pessimista, talvez, mas é preocupada. Porque pragmática, né? Pragmática, porque o Inteligência Orgânica, ele nasce justamente desse momento da minha vida, que é de preocupação, né? De ler os sinais, de ver a inteligência artificial tomando um papel que eu, particularmente, para falar a verdade, não imaginava. Ver as redes sociais trazendo para mim um efeito danoso na minha cognição, na minha mente, me preocupando porque eu tenho uma filha de 6 anos, ou porque eu tenho parentes brigando com uma polarização que eu sei que surge disso, e vivendo disso, porque eu vivo de redes sociais. Então, o ponto inicial desse papo sempre é pedir para o meu convidado, e eu gosto porque se tem uma coisa boa das redes é que me leva a conteúdos como o seu. Então, eu não te conheço pessoalmente, é a primeira vez que a gente está batendo esse papo, mas eu gosto muito das reflexões que você traz, e acho que a gente milita pelo mesmo lado, que é o do pensamento crítico, que é o da educação libertadora, da capacidade da gente ser crítico em relação justamente a essa ferramenta que nos dá palco. E a proposta que eu faço para os meus convidados é sempre: eu sou pessimista. Será que de você vai vir uma mensagem otimista? Seja bem-vindo, Marcos obrigado. Bruso. Prazer. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu também acompanho o seu trabalho, gosto muito da sua comunicação. Eu acho muito importante esse tipo de iluminação hoje em dia, uma iluminação crítica que está se tornando rara e que se faz valer da mídia para isso. A gente pode provar que, de repente, o meio não é a mensagem. Dá para a gente trafegar mensagens distintas em distintos meios. A gente se apropria do meio para, de repente, quem sabe, pescar uma curiosidade. De repente, um videozinho ali de 1 minuto e meio, a gente faz uma pessoa refletir. E eu não trago necessariamente um ponto de vista negativo, positivo, negativo, pessimista. Eu acredito até que o pessimismo seja eu até fiz um artigo sobre isso, um certo erro de lógica que deriva de uma metafísica. Enfim, Schopenhauer ele herda isso e traz no idealismo dele. Mas eu também não sou tão positivo com relação ao que vai acontecer, tão otimista com o futuro. Eu não acredito nem em utopias nem em distopias nesse sentido. Eu sou mais pragmatista. Eu acho que, como pragmático, pensamento pragmático, existem hipóteses sobre o futuro que a gente não percebe enquanto não trafega no tempo em direção ao futuro. Então eu não consigo dizer desse ponto agora histórico o que vai acontecer daqui para frente, né? Como o Henri Bergson diz, a gente tende a encontrar visões sobre o futuro que são como se fosse um funil que vai se fechando. Cada passo que a gente dá, a gente supõe que viu mais coisas e que menos possibilidades podem acontecer, né? Essa é a visão popular sobre o futuro. Eu vejo diferente, como o Bergson coloca. Eu acho que cada passo novo na história inaugura um novo conjunto de possibilidades. É um cone inverso. A gente está em sentido à abertura sempre. Tem sempre mais coisa e mais coisa.
Como eu digo, a gente não sabe o que a gente não sabe. Isso não me permite, não me habilita a ser pessimista. Isso me habilita a ser pragmático no sentido de vamos aguardar para descobrir o que a gente não sabe ainda. Eu não consigo projetar possibilidades dentro desse recorte da realidade que a gente tem agora. Inclusive, a gente está discutindo sobre limitações, sobre coisas que nós não sabíamos que eram possíveis 1 ou 2 anos atrás. Uhum. Honestamente, é impossível que a gente fale sobre alguma coisa agora em 2025, sendo que em 2027 estão discutindo a possibilidade de uma AGI, uma inteligência artificial geral, ou com agência, né, que eles chamam. Uhum. Em 2030, provavelmente uma ASI, que é a superinteligência, como o Carl Schmitt, ex-CEO da Google, anunciou. Como possibilidade, o Sam Altman, da OpenAI, publicou um artigo ontem falando sobre isso, inclusive. Todas as previsões estavam erradas. Isso não nos permite, logicamente, sermos pessimistas, né? Tão pouco otimistas, porque não existe nenhuma obrigação, uma frase que eu sempre reforço, não existe nenhuma obrigação de justiça na história. Não existe nenhuma prerrogativa de justiça na história. Nenhuma certeza de que a gente está arrumando a lugar algum, né? Então, dentre os acidentes, não me vejo como negativo. Me vejo apenas me aproveitando dos meios que estão disponíveis para a gente nesse momento. Para, como eu falei no comecinho, de repente pescar por acidente, por curiosidade. Uma provocaçãozinha de 1 minuto e meio, que faz com que a pessoa depois procure outras informações, se aprofunde. Posso pegar teu livro aqui, que é o Universo dos Sonhos Técnicos, como as inteligências artificiais redefinirão nossa imaginação? Há quanto tempo, Marcos, você se dedica a pensar essa questão? Esse livro está na tua pesquisa. Imagino que esse teu cérebro aí tenha sido formado de forma acadêmica, de forma presencial ainda, com livros de papel, eventualmente. Sim. Né? Quando você joga isso para frente, então, trazendo aqui para isso que você levantou, para esse cone aberto, que é um jeito que eu vejo otimista de pensar, né? Que a gente está sempre, de certa forma, buscando uma super inteligência, uma super informação, e não é justo, não quer dizer que ela vai ser benéfica, divina na forma de vir dos deuses, mas divina da forma da gente não entender mais como se relacionar com ela, como ela funciona, o que ela é capaz, né? Nosso cérebro paleolítico, né, tem que lidar com as instituições medievais e a tecnologia divina, como diz o Edward Wilson, que é um cara que eu gosto sempre de citar. Primeiro, como você chegou até aqui, né? Então você é fruto desse mundo antigo e que está lidando com essa novidade de novembro de 2022 para cá, que é essa inteligência artificial popularizada na mão de todo mundo. Mas eu já estou num ponto em que eu acho, será que a gente está mesmo com a cabeça tão aberta ou a gente chegou num talo? Tipo, o cérebro humano entupiu de informação, a gente é tão bombardeado dela, né, que a gente já não consegue mais processá-la. Olha, da primeira parte, sim, a minha formação acadêmica é padrão, né, ela é tradicional, inclusive mais medieval e mais escolástica do que a média da formação aqui nacional, porque eu fui buscar me formar, virar mestre em semiótica da cultura na Universidade de Tartu, na Estônia, que é a universidade onde Yuri Lotman, que inventou a semiótica da cultura, deu aula, tive aula com o filho dele lá. E o modelo acadêmico europeu ainda é muito, muito escolástico. E, bom, esse é o primeiro ponto. Venho disso. Então já fazem mais de 10 anos que eu me debruço sobre pesquisas e pesquiso e publico a respeito de tecnologia e cultura, né? Eu acho que sempre foi a coisa que me moveu, inclusive profissionalmente eu atuo em tecnologia e de forma acadêmica eu pesquiso sobre cultura, então eu sempre juntei as duas coisas. Né? Eu não acredito, aí você falou sobre a questão do nosso cérebro paleolítico, né? Eu acho que a gente tem um conflito de paradigmas sobre o estatuto do conhecimento. Tá? E eu já abordo um pouquinho sobre o livro aqui, o que eu trago aqui. Eu acho que a gente está num momento importante de parar para discutir sobre isso que você falou de forma séria. O que é o conhecimento?
Porque nós temos o paradigma do códice, que é uma mídia historicamente criada ali no século XV por Gutenberg, 1440, por Gutenberg, e claro, anteriormente a prensa chinesa, ainda muito anterior, é importante a gente citar, no Ocidente a gente sempre esquece disso, né? Os chineses já estavam fazendo lá há muito tempo. Mas é um paradigma de controle, de criação e de tráfego de informação que permitiu o salto quântico, digamos assim, do conhecimento humano até o ponto em que a gente o conhece hoje, né? Sem esse tipo de catalogação do conhecimento que o Códice trouxe, porque o Códice é o nome do livro, é o formato do livro aqui quadradinho, cortado com páginas. Ele trouxe a possibilidade de índice, de paginação. Meu pai diz que a primeira ferramenta é de ensino à distância, né? Então, de certa forma, sim. Tá aqui, nós tínhamos os scrolls antes, né? Que eles passavam, inclusive você perdia grande parte dele, porque ele raspava na barriga aqui, enquanto você desenrolava de um lado e enrolava do outro, exatamente. O scroll de pergaminho, né? E aí depois nasce o códice, assim, ele contém essa informação de forma muito mais bem guardada, né? Ele fica ali sem oxigênio ali dentro, dura muito mais tempo, é fácil de estocar, enfim. Mas dos benefícios que ele traz, que é fundamental, que até o McLuhan aborda, na galáxia Gutenberg, que é a grande mudança do pensamento, do paradigma do pensamento humano, é que esse cara aqui, os livros, eles permitem indicialização do saber e paginação do saber. E isso permite referenciação do saber. Eu posso dizer que tal pessoa falou tal coisa e está ali, documentado na página tal. E isso cria um mercado de conhecimento que é absolutamente novo, porque eu poderia falar aqui, sei lá, o João falou tal coisa no pergaminho 36. O tráfego de informação não é o mesmo. Ele precisava ser atomizado de alguma forma. E a informação atomizada, ela permite, uma das qualidades dela é esse tráfego, né? A manutenção, o tráfego e a construção de uma rede de conhecimento. Conhecimento é cumulativo. Não existiria ciência sem o acúmulo de conhecimento. Como eu digo, hoje em dia, de tudo que nos cerca aqui, uma única pessoa, no período da sua vida, seria incapaz de explicar todos os fenômenos que cercam ela. Uma única pessoa, talvez, no período da sua própria vida, não poderia comprovar que a Terra não é plana. Não, Porque ela não tem como criar tecnologias para subir e ver. Então a gente só pode dar um passo adiante se eu estou nos ombros de alguém. Então esse é o paradigma do saber dos livros. Tá? Passa-se aí 400 e poucos anos, meio milênio, e a gente se defronta com o nascimento de uma tecnologia digital que atomiza ainda mais, particulariza ainda mais frações de conhecimento. Por isso que eu digo que a gente tem que discutir o estatuto do conhecimento. Quanto do que a gente tem nas novas mídias como possibilidade de tráfego de construção, de tráfego de informação, não são meras metáforas ou paródias desse modelo. O que eu fiz de provocação é o seguinte, não faz sentido nenhum eu publicar esse livro em 2025, eu não deveria ter feito isso. Não deveria ter escrito um livro. Eu tenho uma biblioteca pessoal privilegiada, leitura de livros, aí livro, como eu digo, livro físico, sobretudo, é hobby de elite, porque é caro, porque na lista de prioridades está lá no fundo, você tem aluguel, enfim. Talvez sempre tenha sido, e hoje em dia não mudou. A questão é que não mudou, talvez, seja isso de fato. Na lista de prioridades está lá embaixo, é muito caro, enfim. E o elemento mais complicado daqui é que te cobra tempo. A gente estava falando sobre tempo para parar para ler. Quem tem o privilégio de ter tempo para ler, que é a coisa mais cara que tem, né? Você tem que ter uma estrutura de vida, sei lá, de recursos que te permitam parar horas por dia para fazer isso, né? O que é raríssimo na maioria das vezes, custa caro, você tem que pagar alguém para lavar sua louça, você tem que ou poder não estar trabalhando naquele momento, enfim, ou não cuidando dos seus filhos, enfim, né? É um privilégio. Não faria sentido nenhum, e a pergunta que eu faço é publicar esse livro em 2025, e eu publico ele apenas como um hobby de alguém que ama escrever para um hobby de alguém que ama ler, como um nicho, e assumindo que seja isso. Por isso que eu faço toda a minha comunicação nas redes, e que por pior que possam ser as questões que levantam sobre superficialidade, né, sobre falta de rigor acadêmico de eu abrir uma câmera e gravar 1 minuto e meio sobre um tema tão profundo, eu não sei qual que, em nível de profundidade,
ou em nível de pregnância cultural, qual deles vai melhor. Se são as, sei lá, aqui a gente essa edição foi muito bem, foi um baita sucesso, agradeço a todo mundo, inclusive, pelo apoio. A gente já está indo para a segunda edição agora, mas vamos supor que esses 1000 exemplares que de fato, efetivamente vendidos da primeira leva, 40 pessoas leram de fato até o fim. Quantas compraram e deram de presente? O livro ocupa um espaço de fetiche hoje em dia, não só para que eu compre e dê de presente para alguém para mostrar que eu conheço aquilo, mas comprar para ter para mim como uma forma de mercado, de compra de conhecimento, com a expectativa de que pôr na minha prateleira me deixe mais inteligente ou me mostre ser mais inteligente para os outros. Né? Então, esse livro, hoje em dia, ele faz sentido. A gente ainda traz o conceito, e aí amarrando o que eu comecei, sobre o paradigma do saber, né? O estatuto do saber, do conhecimento, hoje em dia. A gente pode ainda em 2025, primeiro quarto aqui do século XXI, dizer que eu valido o conhecimento de alguém porque a pessoa tem um conhecimento baseado em memorização, como foi até agora? Da minha época, da sua época, saber era memorizar? De que forma a fragmentação... E eu estou fazendo aqui o advogado do diabo, tá? Porque eu mesmo passo minha vida lendo livros. Né? Mas... E as pessoas que a gente admira como pessoas cultas, como pessoas que fazem a sociedade ter inovação, elas são essas pessoas que adquiriram um repertório suficiente para combinar esse repertório junto com a sua característica humana e criar algo novo. Né? Seria isso, de forma orgânica. E são as que são respeitadas, eram respeitadas pelo menos, respeitadas em bolhas, talvez em outras bolhas, outros tipos de pessoas com outras reflexões sejam mais respeitadas. Na academia, o fato de ir para as redes sociais, isso já foi tema aqui de vários episódios, também mexe com ego, com vaidade e com inveja dos pares que entendem que o conhecimento deve ficar restrito ali, principalmente o conhecimento mais denso, mais profundo, né? Não é feito para ir para as massas. Não, isso é ridículo, isso é um crime. Isso é um crime, isso é denunciável, acho passível de denúncia, porque oficialmente ali a gente tem por estatísticas que uma tese de doutorado é lida por, em média, 4 pessoas, que um paper, um ensaio aí, um artigo científico é lido por até 10 pessoas. Nossa. Qual que é o impacto disso socialmente? E a academia hoje em dia, todos sabem e deveriam já estar trabalhando sobre isso, sobre a publicação e a comunicação acadêmica. Não adianta você ser um pesquisador e não saber comunicar o que você acabou de fazer. Sim. Senão, você tem um problema de ego muito grave. Você quer provar algo para você, e esse problema é só seu. Então pega, escreve ali o maior livro do mundo e enterra no jardim. Mas antigamente essa habilidade não era desenvolvida. Não, o cara que passava a vida fechada no laboratório, ele tinha aquela habilidade maravilhosa no laboratório. Mas na hora que ele... Ou seja, historicamente, grandes pesquisadores não eram grandes professores da sala de aula. Exatamente. Né? Pessoas que produziram o avanço da cultura não necessariamente eram grandes comunicadores. Agora esse novo comunicador, esse novo professor, esse novo inovador do século XXI, talvez ele tenha que se atentar a isso, as habilidades de comunicação digital. Exato. E aí é essa questão. Tá vendo que é o conflito novamente de duas formas do estatuto do conhecimento, o fragmentário e o mnemônico, né? Quem disse que a gente tem que cobrar das novas gerações que elas leiam um livro inteiro e saibam explicar aquilo? Ou de qual forma a gente não tem... E aí eu estou falando mais uma vez, é uma questão em discussão, né? Ainda em discussão ainda, né? Não está fechado, não foi extinto esse ponto. É algo que acontece agora, né? De que forma, por exemplo, a gente pode covaler o conhecimento enciclopédico que vai ser substituído por qualquer máquina que faça isso melhor que você? O ChatGPT memoriza e resume um livro melhor que isso. A característica humana seria, então, a criatividade de manipulação rápida, de forma criativa, de várias porções pequenas de informação. E não é isso que as novas gerações acabam fazendo com o uso das novas mídias? Será que elas não viabilizam capacidades humanas que até então as mídias em si não davam atributos para a gente fazer isso? Né?
Porque que você vê aí as novas gerações, em questão de inteligência, né? Manipulam volumes muito grandes de informação muito fragmentada, muito rápido e criativamente, se você souber trabalhar isso. Que tipo de conhecimento isso não pode trazer que é diferente da gente repetir enciclopedicamente grandes porções? Ou seja, isso é uma abertura que, na meu ver, é otimista. Não, é uma possibilidade. É uma possibilidade, sim. Porque, então o que você está dizendo, para eu tentar aqui entender, a forma como a gente entende o conhecimento, ela não pode medir a forma como o conhecimento da nova geração vai ser produzido. Exatamente. Ou seja, nosso cérebro não é capaz, como foi, né? Ou seja, um teste de QI que testa há tantos anos foi capaz porque a gente entendia o conhecimento de certa forma. Agora o que a gente tem então é um paradigma. Sim, inclusive o teste de QI ele é atualizado, né? Você sabe, de década em década eles têm que subir o número ali. Sim, exatamente. Quem faz 100 hoje não faria 100. Exatamente. Todo mundo agora já é mais inteligente do que o mais inteligente do século passado, né? Certo, mas agora é um salto. Agora é outra coisa, na verdade. É um salto e é conflituoso porque são dois, como eu disse, dois paradigmas completamente diferentes sobre o conhecer. Exato, mas aquelas notícias que a gente vê, essa é a geração mais burra, a primeira geração mais burra que a anterior. Eu acho, e aí assim, mais uma vez de forma crítica, eu acho que a gente deveria analisar com mais cautela esse tipo de julgamento sobre quanto disso não é a imposição de um modelo que a gente só está assistindo, que faliu. A gente pode dizer que no passado, no passado, digo 20, 30 anos, as pessoas eram mais inteligentes nas escolas, as crianças estudavam melhor, a escola era uma instituição melhor, verdadeiramente, não mudou muita coisa. A instituição escolar como uma instituição formativa de pessoas para cunho prático, como seres humanos que vão fazer coisas no dia a dia, ignorou grande parcela do hábito da criatividade no processo. A escola eu tive esse papo com o Clóvis, né? O professor Clóvis, e ele me deu uma explicação que eu acho fantástica, que é justamente, que eu concordo totalmente, que a escola ela é tolhedora de criatividade, ela é formadora ela serve para colocar humanos numa caixinha. Numa grade curricular. Chama-se grade. Por que chama-se grade? Exato. Dentro de um modelo que vem da Revolução Industrial para criar anterior consumidores, ele fala. Exato, né? Exatamente. Anterior ainda para humanos úteis. Humanos úteis. Humanos úteis. A instituição escolar é isso, denunciada por Foucault e todo mundo, mas vem de muito antes. Você pega as cartilhas de educação do próprio Erasmo de Roterdã, século XVII, você vê que a função escolar, inclusive derivada da escolástica, é a de ensinar. E ensinar vem de insignare, que é marcar. Marcar com um signo. Com a ideia de que você pudesse marcar pessoas para que elas saíssem dali diferentes. É como você marca gados. Sim. Você coloca lá uma marca. É diferente do educar, que é exducere, que é trazer para fora, ou conduzir para fora, eu te provoco. Nós temos como instituições educacionais há milênios, e hoje em dia na escola, método piagetiano e tudo mais, até hoje, claro, instituições que vão formar humanos úteis para o mercado, mas sobretudo instituições de memorização e mercado de memorização. O que são cursinhos pré-vestibular? Mercados de memorização. Claro. Onde a gente está trabalhando criatividade? Onde a gente está trabalhando manipulação de cenários distintos, pensamento crítico, reflexão crítica? É só raciocínio instrumental. E aí, pegando de Weber e a Escola de Frankfurt. Raciocínio instrumental do começo ao fim. Mas a gente tem uma alternativa? Porque hoje eu sou muito mais esperançoso com relação à escola, por ter mais contato, porque eu tenho uma filha de 6 anos. Então eu vejo que não tem nada a ver a escola que ela está hoje com o que eu passei. Nada a ver. Ela está desenvolvendo habilidades... São outras pedagogias, né? Outro jeito. Da minha mãe ainda era da palmatória. Ela conta ainda que ela chegou a apanhar na escola. Exato. Por não memorizar. No mercado da memorização. Mas isso vai dando uma angústia nos pais, e eu tenho pares ali na escola, que já ficam pensando, porque ela está numa escola que não é uma escola
paz e amor. Ciranda, abraça a árvore, de abraçar faz miçanga. Não é necessariamente, mas é meio do caminho ali. É uma coisa de que não tem Dia das Mães, Dia dos Pais, tem Dia da Família. E isso gera desconforto claro. nos pais que foram criados de outra forma. E aí já teve conversas assim, não, eu acho que a escola tá bom, mas depois quando entrar lá na quinta série, na quarta série ou na primeira série... Aí vai ficar sério. Não, aí eu vou mudar. Aí eu vou colocar... Porque eu acho que já tem que ter mais um olhar pro vestibular. Daí eu fico pensando, cara, que vestibular? Mas tem uma forma muito clara de explicar isso. Por que os pais se incomodam com novos paradigmas educacionais? Porque quem disse que os pais querem que os filhos tenham raciocínio crítico? De onde veio essa impressão que a gente acha que os pais queiram isso dos filhos? Não se espera isso dos filhos. Ele espera que o filho tenha alguma espécie de sucesso dentro da métrica prevista pelo próprio pai, nas suas próprias frustrações de vida, e ponto final. Que me supere naquilo que eu falhei de um sistema que está de 30 anos atrás. Sim. Ponto final. Não é nada mais que isso. É aí que Paulo Freire incomoda tanto? É aí que Paulo Freire incomoda tanto. É aí que Paulo Freire incomoda tanto. Embora ele tenha ali a sua circunstância histórica de não ter tido a vista do que realmente aconteceu agora, inclusive isso foi novidade pra gente, né? 5 anos atrás a gente não imaginaria o mundo como está agora. Claro. Tem muita consonância com essa questão de construir o saber a partir daquilo que está dado materialmente no mundo no momento histórico dessa pessoa. Sim. Né? Os meios estão ali. Por exemplo, o que adianta, uma forma de dizer agora, da gente aceitar que o mundo e a exploração comercial das pessoas seja a última verdade. A história não acabou, Fukuyama estava errado. Né? Tem muita coisa ainda para ser inventada. Mas os seres humanos que nasceram na última década, ou que estão nascendo agora, eles vão encontrar um mundo fragmentado. Eles precisam estar prontos para pelo menos lidar com essa realidade imediata que eles encontram. Então não adianta pegar um paradigma de ensino, que é o que Paulo Freire fez. A crítica sobre pegar um paradigma de ensino que não encaixa com a vida material objetiva da pessoa. Uhum. Né? E se eu for ensinar pedreiros a ler, ou a matemática, por que eu não ensino a contar tijolos? Essa é a pegada. Por isso que eu acho que a gente tem que... Mas poucas pessoas se debruçam a entender exatamente o que ele estava falando, e por uma questão de polarização política, que não vem ao caso, mas que é muito do que se absorve hoje, e de algo que eu digo que eu sou diametralmente contra, que é a educação de bolha, né? Porque a bolha ela não educa, a bolha escraviza. É o que eu sempre digo, mas a gente não chegou nisso, né? Ou você acha que a gente caminha para isso? Ou seja, num ponto em que a gente vai ter o fim da memorização, a capacidade de ter o conhecimento democratizado e a forma de aprender também democratizada, porque já está aqui a tecnologia de qualquer inteligência artificial ensinar matemática para minha filha. Se ela gosta da boneca LOL, ela vai ter uma boneca LOL, vai botar um óculos, a boneca LOL vai estar aqui do lado ensinando fórmula de Bhaskara para ela, até ela entender, ela vai interagindo com aquilo, ela vai aprender de forma lúdica, e o outro menino que gosta do carro, vai ter um carro ensinando para ele, né? E aí, realidade mista, né? Esse tipo de ampliação das experiências. Aí que entra o que eu poderia dizer que eu sou conhecido como o mensageiro do apocalipse. Por quê? Eu mostro essas aberturas possíveis, mas eu não digo que a gente vai trilhar pelo caminho que poderia ser o que a gente nutre como uma utopia da educação. Eu acho que muito pelo contrário. A gente vai... O mercado, os sistemas infotécnicos que regem o mundo, deles tem uma parte que deriva para a educação. A educação está a serviço dos sistemas que regem o mundo. Você não pode ensinar um conjunto de pessoas a ter raciocínio crítico sem que eles no final sejam considerados apenas arruaceiros ou revolucionários vazios, sendo que eles não têm aplicação disso, e essa aplicação não é bem-vinda no mundo prático. Sem esperar que eles não se revoltem contra o sistema. Exato. Então a escola, ela é o que a gente precisa entender, ela nunca foi esse território dos sonhos, do amor ao saber, da filosofia, nunca foi. Ela nunca foi, ela é uma instituição, como diria Cornelius Castoriadis, uma das instituições imaginárias que governam o mundo humano imaginário. E a academia? E o ensino superior?
Pior ainda. Pior ainda. É esse problema hipostasiado. Eu dei aula para ensino superior por um bom tempo. Uhum. E o que você encontra ali, assim, são de duas partes. É a expectativa da instituição em, putz, não complexifica demais, porque esse cara precisa entrar para o mercado de trabalho. Em resumo, o que me diziam, ele não pode pensar demais. E aí você vai falar com o jovem já chega pronto com a expectativa de não ter que pensar sobre coisas não instrumentais. A gente precisaria ser habilitado ou habituado a complexificar e entender e conviver com o complexo desde muito cedo na vida. Traduzindo um pouco isso que você falou, coisas não instrumentais, então sempre é aquele aprendizado para alguma coisa. Não existe o aprendizado pelo aprendizado. Ou seja, eu vou fazer esse curso porque aquilo vai me dar dinheiro. Eu vou, né? Sempre para alguma coisa. A educação, que você acabou de falar, a educação está como um empecilho entre eu e um objetivo. Isso. Eu tenho que ir estudar para conseguir o quê? Eu quero dinheiro, quero fama, quero... Mas aí tem uma educação... Se bem que as últimas gerações aí já estão até desconsiderando a questão do ensino superior, porque é o que eles dizem, né? Você tem aí novas tecnologias, estão trazendo possibilidade de você enriquecer saltando o conhecimento, né? Algo que é tão digno e tão puro do ser humano, talvez um dos fatores verdadeiramente distintivos entre nós e outros animais, né? Que seja a curiosidade, a criatividade, a manipulação racional da sua própria vida. E você sujeita a sua vida a um objetivo simplesmente mercadológico, ou enfim. Mas a nova mídia não vende isso como uma promessa baseada, no sentido de que a promessa da prosperidade por meio de um curso online, que eventualmente mistura até elementos teológicos, até religião das pessoas, para vender justamente a vaga no céu, para vender, faço o que eu faço, deu certo para mim, então vai dar certo para você. E aí a gente cria essa geração que idolatra o empreendedorismo, que demoniza o CLT, e claro, nós, talvez de outra geração, e eu nem sei quantos anos você tem, mas eu acho tenho que eu 37. Então a gente é da mesma geração, dá pra dizer. Eu tenho 41, mas a gente vê isso com certa... com preocupação. Não vou dizer com preconceito. Grande parte de nós vê com preconceito. Essa geração Z aí, que tá querendo isso, mas qual que é o efeito prático disso? Assim? Quantos vão virar efetivamente milionários? Então, assim... Nenhum, provavelmente 1 a cada 1000, mas eu acho que a gente também deveria ver com um pouco de criticidade sobre nossas próprias certezas. O nosso modelo de mundo não trouxe necessariamente mais realização humana. Falhamos. Se nós falhamos, se existe a possibilidade de que algo dê certo, ela não está para trás. Ela vai estar para frente. Não quer dizer que o que está acontecendo seja positivo. Né? Talvez, e aí mais uma vez aquele jogo perverso, existe a possibilidade de maior democratização em diversos âmbitos com as novas tecnologias. Existe. Vai ser usado para isso? Provavelmente não. Ela vai se enquadrar em expectativas de mercado. Sim. Mais uma vez. Então essa nova geração tem coisas interessantes. Existe uma crítica sobre um modelo de ser que a gente venerou. Nós aí, millennials, a gente venerou carreira. Uhum. A nova geração não entende carreira como algo importante. Ela entende a vida dela com uma carreira possível lá dentro, mas que ela não abre mão do espaço particular. Inclusive é difícil até hoje em dia você entrevistar novas gerações para emprego, né? E por quê? Porque em resumo, a nossa geração falhou nesse aspecto. A gente não conseguiu entregar um modelo de mundo que de fato a gente possa dizer, não, é melhor que o de vocês. Será que alguma geração conseguiu? Não. Eu acho que não, mas melhorou muito. Uma coisa que eu acredito em termos de ver positivamente é progresso ético. Peter Singer coloca dessa forma, Peter Railton também. Eu reconheço. Tivemos progresso ético. Sim. Tivemos progresso em diversas áreas. A gente tende a pensar em progresso como uma coisa, né? Existem vários progressos. A gente teve vários retrocessos em diversas áreas. Por exemplo, aí a gente pode falar sobre foco, atenção, né?
A questão de ansiedades, angústias, depressão, a gente não sabe se tem mais hoje em dia ou se apenas se registra mais hoje em dia. Nós temos mais subsídio para registrar. Então é difícil dizer se teve progresso ou retrocesso. Mas uma das coisas que certamente a gente pode dizer que teve progresso foi progresso ético. Por exemplo, 10 anos atrás, a gente estava em outro mundo em termos éticos. 20 anos atrás, homossexuais apanhariam na rua e isso era ok. Porque a gente poderia ter a consciência ética, mas a democratização da mídia fez eu tomar ciência de que aquilo que eu eventualmente falava machuca alguém. E essa pessoa ganhou voz para dizer para mim, ei, o que você está falando? E aí vai da sua consciência ética se você segue falando ou não. É isso? Trago ainda mais uma questão. A ética é construída e mantida historicamente. Então eu não posso dizer que tínhamos uma possível consciência ética, porque não existe a ética. Ética é consensual. Ela é construída a duras penas, mantida a duras penas. Milhares de pessoas morreram para pequenos ganhos éticos na história. Vários Giordano Brunos foram queimados de cabeça para baixo. Pela democratização da comunicação, do saber, enfim. Então, assim, não existe a ética. Ela é construída e ela é um consenso muito delicado. Né? Eu acredito que ela tenha se transformado mesmo. Não que as mídias novas liberem acesso a uma dada ética, a um dado saber. Mas que ela se transformou. Não desperta uma sensação de consequência a partir do que a gente entende como desvio ético. Essa amplificação que nos deu a todos, hoje a gente tem muito mais noção do que acontece à nossa volta. A aldeia que antes era distante virou algo próximo. Eu acredito que tem essa questão da ampliação das visões, né? Complexifica um pouco, mas eu acredito de verdade que, por tudo que eu vi, que a gente tem alterado um consenso ético, de certa maneira. Não tido acesso a uma ética pura, sim. Mas criado um consenso ético de forma popular diferente. E aí vem o impacto direto das mídias para modificar esse consenso geral, essa percepção geral de questões éticas. Mas, estressando um pouco mais isso na história, a gente vai para esse momento em que essa repulsa a sociedade busca se fechar nas bolhas que geram extremismo? Você vê dessa forma também? Você diz pelo surgimento de novas tecnologias? Pelo surgimento de novas tecnologias. Caixas de ressonância, né? A gente tinha uma noção, ou talvez nossa geração, de que a tecnologia era boa e era benéfica, ela trazia benefícios para o mundo mesmo. E que a gente estava vivendo um mundo que, cara, é muito difícil da gente pensar que a gente ia viver novamente uma guerra mundial. Opa, mas ela está aqui na porta agora, quase. E que todo mundo era a favor da democracia, que a gente jamais viveria uma ditadura. Epa, tá quase acontecendo aqui de novo. Ou seja, eu adoro conversar com quem tem essa visão mais histórica de longo prazo, de entender que não. A democracia que é a exceção na história, né? Ao longo da história, a gente nunca viveu. Só que como a gente nasceu nesse período em que o Muro de Berlim caiu, em que a gente tinha uma potência global e que o progressismo estava imperando e que as pessoas ganharam voz e que o conhecimento se democratizou e que a gente aumentou o tempo de vida das pessoas. Em um século a gente vive absurdamente, vai viver cada vez mais, a medicina avançou e a gente estava vivendo esse mundo como se sempre fosse ficar bom. Só que o que a gente está vendo é a Terra plana. Não existe nenhuma promessa de justiça na história, como eu disse. A França está na quinta tentativa de república, né? Eles estão na quinta república já. O Brasil aí está com uma república jovem desde o quê? 85, 86, 88 saiu, 89 ali saiu a nova Constituição. Então a gente está numa nova tentativa de república e a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Tem uns ciclos aí de sobe e desce e existe essa questão da gestão ética impactada pela inteligência artificial por um ponto que o Peter Rayton traz que é muito interessante. A partir do momento em que a gente começa a ter mais mediação digital das relações humanas, acho que talvez fique mais fácil assim. Quando entram as máquinas na vida humana, a gente perde um certo nível de conhecimento ou de habilidade. Então, Revolução Industrial,
tirou dos artesãos, à medida em que a história passou, décadas passaram, um conjunto de habilidades, skills, né? Técnicas, porque eles não eram mais necessários dessa forma. E aí nasce o conhecimento particularizado, né? Fragmentado da linha de produção. Cada um só sabe o seu quadrado. Exato. Então a máquina entra e substitui uma skill humana, uma habilidade humana. Depois a gente tem a programação, e aí a escalada de que Wilhelm Flusser fala. Inclusive, Wilhelm Flusser é um filósofo tcheco-brasileiro, precisa voltar a ser lido, é sensacional. Ele é mais conhecido fora do Brasil do que aqui. Na Europa tem bastante trabalho dele e aqui é raro. Que foi tema da tese do meu amigo Eduardo Brandini, que inclusive fez um estudo sobre a diferença do impacto do consumo do vídeo vertical para o vídeo no formato 16:9, né? Como ele relacionou com vários estudos de Flusser justamente por causa disso. Enfim, e aí tem essa escalada da abstração. Inclusive o livro do Flusser é o universo das imagens técnicas, e aí eu faço o universo dos sonhos técnicos como uma derivação desse trabalho. Que legal. Que tem adiante, né, o que o Flusser não conseguiu ver por conta do momento histórico. Mas enfim, entra uma nova tecnologia, tira uma habilidade humana, até neuroplasticidade. Nosso cérebro se adapta às ferramentas ao redor. Se você coloca alguma coisa que é uma extensão do seu corpo, dá 2 dias você já está perfeitamente habituado com aquilo e você passa a contar com aquilo. É o efeito Google que o pessoal falou. Agora não preciso mais memorizar, tem o Google, né? A calculadora foi criticada da mesma forma, né? É verdade que Sócrates criticava a escrita? Não tenho conhecimento sobre isso. Teve alguém que falou aqui nesse podcast uma vez, e claro, sobre Sócrates podemos dizer qualquer coisa, né? Inclusive que ele não existiu, que ele é uma invenção de Platão. Mas como um desses exemplos de que veio uma nova tecnologia e Sócrates dizia, claro, não, o pensamento livre ele está aqui no diálogo, né? Se eu boto ele numa escrita, eu restrinjo. Sim, não, a filosofia nasce como podcast. Né? Ela nasce como diálogos assim, né? Era um podcast gravado ali por Platão, mas... E aí o que acontece quando entra as inteligências artificiais? As relações humanas começam a ser mediadas, não só as relações físicas, mas agora as relações intelectuais. Entra, como o Floridi fala, a inteligência artificial não é inteligente. Luciano Floridi é um filósofo da informação. Ele trabalhou no Vale do Silício, inclusive ali em 2018, junto com as Big Techs, para começar a criar essa coisa da inteligência artificial. Ele estava ali no meio, no miolo da coisa. E ele diz que a inteligência artificial não é uma inteligência, porque isso é uma característica da biologia, mas ela é um agente, porque ela interfere nas ações humanas, ela interfere nas ações sociais, ela cria coisas, pessoas vão casar porque a inteligência artificial propôs, elas vão mudar de emprego, elas vão se matar, elas vão se apaixonar por agentes de IA. Então são agentes, né? Acontece nessa que ele chama de quarta revolução. A gente não tem aquelas feridas narcísicas? Feridas narcísicas são os momentos em que a humanidade sofreu maior dor. A primeira revolução copernicana tira o ser humano do centro do universo. A segunda, a gente tem ali Darwin. Darwin tira o ser humano da ponta da lança da evolução. Não somos mais importantes. Aí chega Freud e tira você do controle de você mesmo. Então nem eu me controlo. Não, tem alguma coisa dentro de você que te controla. A quarta revolução que Floridi fala é a quarta ferida narcísica. É quando nós perdemos, ou pelo menos agora passamos a disputar com outra coisa, a razão, o pensamento e a moral, a ética. As nossas relações éticas vão começar a ser mediadas cada vez mais por inteligência artificial, por agentes de inteligência artificial, como eu disse. O que isso significa? Provavelmente nós vamos começar a perder, essa daí é uma denúncia da Shannon Veller, no Mirror AI, na AI Mirror, que é um livro dela, ainda não foi traduzido, sensacional, uma pesquisa sobre o impacto da IA na vida humana, que nós vamos começar a perder a habilidade de cálculo moral ou ético sobre as relações, porque isso também passa a ser mediado pela primeira vez na história. Pela primeira vez tem algo ao qual eu vou buscar uma opinião e não é algo humano, não é um outro ser humano. E essa máquina me dá uma opinião sobre como eu deveria me relacionar com você. Um exemplo, vou ser mandado embora. Eu vou lá para o ChatGPT e falo o que eu falo para o meu chefe nessa situação. Ou outro exemplo, quero subir de cargo. Eu vou lá e falo como eu devo agir para conseguir subir de cargo. Se essa máquina começa a prestar serviço de referência ética e moral para nós humanos,
né? E aí no imaginário humano, os sonhos técnicos, como eu chamo. Que aí as próximas gerações vão sonhar sonhos gerados por máquinas, né? Quem disse que vai ter um acompanhamento de sincronia entre o nosso consenso ético, que eu falei que é uma construção, humano, que é batalha, acontece agora no Senado, acontece na rua, acontece na batida do trânsito, acontece numa briga. É assim que a gente mantém a ética humana. Quem disse que isso vai estar sincronizado com a ética nas máquinas programada como possibilidade? Ninguém. E a gente vai estar batendo com esse espelho o tempo todo, achando que ele representa a gente, mas ele não é mais do que uma projeção espectral já dissociada, ela já está afastada. Pode ser que a ética das máquinas comece a andar numa outra direção. Porque a nossa é atualizada, a nossa humana é atualizada de tempos em tempos na história. A cada 10 anos é outro consenso ético, como a gente falou. Teve uma evolução ética. Quem disse que a da máquina vai seguir a mesma? Quem disse que não vai travar? Rápida. Quem disse que não vai ser mais rápida? Quem disse que não vai trazer coisas que a humanidade ainda não articula racionalmente? Então a gente tem agora um agente, pela primeira vez, que disputa com o ser humano a razão, a decisão, a manipulação lógica e ética e moral e cria imagens, como está no meu livro aí pela primeira vez. Como o pensamento dessa inteligência ele é probabilístico, né? Ele é uma reorganização de fatos numa escala em que a gente não consegue acompanhar. Como será esse humano, pensando só do nosso lado, que é 100% dependente ou intermediado por essa máquina? Para onde? Porque a nossa ética vai continuar sendo reavaliada, mas ela já vai ser altamente impactada por essa referência. Exatamente. E aí a gente tem o que eu falo aí da escalada da complexidade, né? Em teoria de complexidade, teoria de sistemas, você tem a Bertalanffy, na década de 70, e depois você tem a Edgar Morin, é um nome importante. Eu falo nomes porque as pessoas depois saem buscando, tem um universo em cada nome aí, né? Bom, continua. Não, então, é uma questão só rapidinho sobre essa complexidade. Nós temos, em teoria de sistemas, a lógica de que todo sistema, como conjuntos, pode conter sistemas no seu interior. E todo sistema que está dentro de um outro sistema, ele herda as limitações do sistema anterior. Então, a sociedade é um sistema, como um conjunto de subjetividades. Tá, tem eu, tem você, estamos aí em 8 bilhões de indivíduos já na Terra, e alguns seres humanos. Desse conjunto todo, a gente cria sistemas dentro das nossas possibilidades, que são sistemas digitais, de segunda ordem. Então, internet, a lógica dos computadores, as linguagens de programação. Se a gente transfere o mundo para lá, o mundo ali dentro não é mais do que um modelo simplificado. Olha o que você acabou de falar. As pessoas vão buscar nesse modelo simplificado uma explicação para essa complexidade superior. Como? A gente acabou de encontrar um limite. Elas nunca vão conseguir fazer referência 1 para 1. Não existe referência 1 para 1 entre um sistema digital e a complexidade do real lacaniano, lá fora. É uma diminuição, é uma limitação. As suas possibilidades criativas estão limitadas pelas limitações técnicas de uma máquina. Eu dou o exemplo de uma poesia. Você vai ensinar a sua filha uma poesia. E vamos supor que ela queira parecer Mallarmé. Ela consegue fazer variações de formatação de texto ao longo de uma poesia, tanto no papel quanto no computador. Né? Mallarmé fazia várias poesias sobrescritas, cada uma com uma tipografia. Se você lê uma tipografia só, é um texto. Se lê outra, é outro texto. Se lê só o que está ao contrário, é outro texto. Se você lê tudo junto, também é mais um texto. É muito legal. Isso é possível que ela faça, que ela replique num computador. A concretista, pegar aí os Campos, né, os irmãos Campos lá. É possível fazer também, ela consegue modificar o texto num formato específico, fazer poesia concretista. E agora, se ela quiser rasgar esse papel? E que esse seja o ato criativo que para ela é significativo. Ela consegue só nessa dimensão. Porque a gente abarcou uma limitação dessa realidade lá para dentro como simulação. A gente excluiu muita coisa, muita possibilidade verdadeiramente humana. Teve vários pintores cuja pintura foi rasgar a tela. Sim. E aí? Como a gente lida com isso agora? Então eu acho que é uma metáfora que deixa clara essa limitação. Deixa claro, mas enquanto você estava falando, eu lembrava que... Você falou no início que você é um estudioso da semiótica da cultura. Eu estava lembrando, na minha faculdade, eu fiz jornalismo, como as aulas de semiótica da cultura eram
as que você saía com a cabeça doendo, né? É uma delícia, né? É uma delícia. Nossa, e eu lembro de um professor, que era o Salinas, lá no Mackenzie, que a aula inicial dele era aquela para fazer os estudantes do primeiro semestre já ficarem, né, apaixonados pelo curso. E naquela época, eu entrei na faculdade em 2002, ele abriu a aula explicando Matrix e pausando aqueles momentos ali e trazendo as referências, né? Por que era aquilo. Ao você falar isso, eu lembrei muito do Matrix, ou seja, quem garante que o meio que a gente vai estar vivendo é esse em que ela consegue rasgar o papel, e esse meio que ela consegue rasgar o papel não será digital, né? E claro, toda a construção do mundo que a gente vive é aquela discussão que você é muito bom em citar nomes, mas eu, por uma restrição mental mesmo. Trauma de infância. Trauma de infância. Eu não. E o jornalismo, eu trabalhei em televisão, me ensinou a sempre simplificar tudo e trazer a mensagem mais palatável para comunicar com a massa. Então, Faz sentido e funciona, tá comprovado. Mas eu não vou ter a citação, não sei se é Baudrillard, da questão dos códigos, assim. Mas Matrix é um futuro que soa possível no universo dos sonhos pós-humano, técnicos. Né? A pós-humanidade. Inclusive, curiosamente, até aparece no filme Matrix, o Neo, antes dele sair da simulação, ele está lendo um livro e é do Baudrillard. Exato, por isso que eu lembrei. Ele está lendo um livro lá, que é o Simulacro, Simulação. Simulacro, exatamente. Simulacro e Simulação. O grande lance é o seguinte, a gente já vive, o ser humano vive nesse exato momento imerso em um universo imaginário, com a suposição prepotente de que a gente esteja conectado com alguma verdade. Não existe verdade, vou trocar a terminologia, com alguma realidade. Não existe contato nenhum com nenhuma realidade. Inclusive, isso já é antigo, no id e o ego, de 1923, do Freud, ele já escreve que a consciência é uma membrana que reveste e simplifica a realidade, sem a qual a gente não suportaria a complexidade do real lá fora. E aí Lacan pega isso e fala do real lá fora e tal. A gente faz sempre menções a esse real. A gente não pode vê-lo. Ver esse real seria absolutamente traumático. O que a humanidade faz como animais loucos que somos, como Hegel fala. Tudo é uma lente. Tudo é o que está aí na frente dos seus olhos. Nós construímos um grande circuito, um grande sistema que nos afasta da realidade, por exemplo, a realidade de que morreremos. E a gente é muito bom nisso, em se fazer de bobo. A gente é muito bom em se enganar. A gente consegue passar quase uma vida inteira sem se preocupar com isso, quase. Então, os minutinhos finais a gente vai se preocupar com isso. Né? Mas, em geral, a gente revestiu tudo com significação. A gente criou constelações, olhando para estrelas, que são sistemas solares, sistemas estelares aí, de outras galáxias. A gente descobriu galáxia em 1920. Sim. Então, a gente revestiu de significação. Né? E até hoje o ser humano vive assim. A gente fala que a gente atravessou o esclarecimento, o iluminismo, e somos agora esclarecidos e racionais. Não somos. Não somos. A minha avó se ajoelha para rezar para uma estátua de gesso, e para ela aquilo é verdade. Pessoas estão pegando e criando bebês reborn, e para elas isso é mais um sistema de significação de alguma coisa. Ela põe no mundo algo que tem um significado para ela. Não é diferente da minha avó e para essa pessoa que tem um bebê reborn. Ambos falam com objetos na Terra, né? Sistemas de significação. O que Castoriadis traz é que nem as nossas instituições como o Estado, como as igrejas, como as escolas, sejam destituídas do imaginário nesse sentido. Então, quando eu falo imaginário, é isso. Até agora, na história da humanidade, o ser humano criou suas próprias imagens. E imagem, só o ser humano cria imagem nesse sentido. Só o ser humano parou e sintetizou um conceito em algo imagético, uma imagem. Desde as cavernas lá de Lascaux. Né? Eu prefiro o Parque da Capivara aqui no Brasil, que inclusive tem as capivarinhas desenhadas, é lindinho, muito bonitinho. E pouca gente fala. Então, Parque da Capivara Piauí, né? Mais Parque da Capivara e menos Lascaux. Não, brincadeira, Lascaux é maravilhoso. Inclusive, a Lascaux que o pessoal vai hoje em dia é falsa. É uma cópia, né? Do lado. É um simulacro, perdida, exato. Mas é um simulacro. É um simulacro, né? Mas nossa espécie criou imagens. Isso é magnífico. Uma criatura biológica que, por acidente,
se desenvolve sobre uma geosfera, nasce a biosfera, que nasce a noosfera, termo de Vernadsky, que é a esfera do pensamento, e a semiosfera, a esfera da comunicação e dos significados por cima, e a gente cria consciência de nós mesmos, e a gente sintetiza essa consciência de existência em imagens. Então, em algum lugar do universo existem imagens criadas intencionalmente. Só o ser humano fez isso ao longo da história. A partir de agora é a primeira vez que aparece um ente ou um agente que disputa com o ser humano a criatividade. Por isso que eu disse, como as inteligências artificiais redefinirão a nossa imaginação. Porque a partir de agora a gente tem no mundo diversas imagens que não foi um ser humano que criou. Eu gosto de fazer essa pergunta aqui em algum momento do episódio, já fiz várias vezes. Quantos seguidores você tem lá no teu Instagram? No Insta 308 agora. Quantos te conhecem igual eu tô te conhecendo aqui fisicamente? Não tenho ideia, mas aí eu acho por volta de umas 40 pessoas no máximo. Faz diferença para as pessoas que te seguem se você é real ou não? Não faria. Na verdade, a minha versão real, ela é muito mais limitada e frustrante do que qualquer versão de IA. As pessoas vão, assim que aparecer uma versão melhorada minha de IA, elas vão pular para lá e com razão. Vai para lá. Porque eu frustro, o grande lance é esse. Enquanto ser vivo, nós frustramos. A gente tem que ter um espaço de proteção da frustração. Né? Então a sua persona que você coloca ali, deposita o seu conhecimento dentro do mundo digital, do Instagram, que eu imagino que te dá um retorno muito positivo de contato com seres humanos intermediado pela máquina. Sim. Você está preparado de uma maneira egóica a saber que aquilo ali pode ser replicado pelo algoritmo, dado que você colocou tantos dados ali e ele é capaz de fazer... Porque no futuro existe a certeza, basicamente, de que os influenciadores serão todos IA. Com certeza. Com certeza. Não, futuro, né? Futuro daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, falando isso daí, assim. Você vai no LinkedIn agora, 99% das fotos dos profissionais foram criadas com app de IA. Sim. A pessoa não tirou aquela foto, ela tá mais bonita, bem iluminada, com uma roupa que ela não tem, num lugar que ela nunca foi. E ela prefere isso. Tem um capítulo que eu pus aqui que se chama Nós Odiamos a Realidade. E no OnlyFans também. Né? Sim. Claro, sim, né? Sim. Toda nova tecnologia entra primeiro para o ramo militar, depois para o pornô, depois para o resto. É assim. A IA não seria diferente. Né? Então, e com certeza, as pessoas vão provavelmente subtrair dali possíveis realizações do gozo, do prazer carnal através de uma simulação, porque ela condiz com expectativas. Aquela história há uns 2 anos eu vi uma palestra daquela Esther Perel em que alguém tinha pegou todos os podcasts dela e criado um agente de consulta, né? Porque ela é uma grande psicóloga ali e obviamente você não consegue a agenda dela. Mas isso tem me impactado muito, e claro, por fazer a gestão dos conteúdos do meu pai. Hoje a maioria dos conteúdos que viralizam do Cortella são coisas que ele nunca disse. São conteúdos de TikTok, vídeos curtos feitos com 3 frames da foto dele, uma voz, e a voz e sintética. Um conteúdo de autoajuda barato, feito escrito com GPT, com o intuito de viralizar. Ou seja, a maioria dos conteúdos que hoje viralizam do meu pai, que é alguém que tem uma presença de mídia extrema, né, que furou todas as bolhas dentro do campo da filosofia, a maioria dos conteúdos que hoje viraliza não foram feitos por ele. Isso incomoda demais ele, claro. Claro, evidente. E também o torna mais conhecido, mais reconhecido. Não que ele queira, não que ele precise, é um grande problema. E a gente não tem mais controle, é um desespero. Mas aí o conhecimento e o mérito por algo que você não fez. É complicado, isso é complicado. Então, aí eu jogo a pergunta para você, para uma resposta pessoal. Como você se sentirá? Eu não posso falar palavrões. Eu ficaria deveras incomodado. Se e na condição em que criassem coisas que eu nunca disse. Exato. Talvez até antagônicas ao que eu defendo.
Muitas vezes isso acontece. E aí sim, aí eu ficaria muito... Eu usaria de todos os recursos jurídicos para acabar com isso. Enquanto eu estiver vivo. Depois a minha imagem que seja consumida. E a gente não consegue. A gente não tem a legislação que faça isso. A gente não tem os canais que façam isso. E não interessa aos donos das redes que isso saia. Porque isso gera retenção, né? Isso gera tempo de tela. E a tecnologia... Ou seja, um problema novo. É um problema que a gente tem que lidar que não existia. E aí, outro problema novo que já me impacta é o seguinte. Outro dia eu recebi um vídeo no direct de uma pessoa que tinha sobrevivido um AVC. E aí era um vídeo que ela fez de toda a recuperação dela no hospital, com a cabeça enfaixada, tal, depois na fisioterapia. Uma recuperação de, sei lá, 1 ano, né, dela com os parentes. E ela mandou para mim: Pedro, por favor, mostra esse vídeo pro teu pai. Ele me inspirou muito, me ajudou a me recuperar. Eu sofri um AVC e eu tô aqui nessa jornada de recuperação. O áudio que ela usava para fazer esse vídeo, que tava lá, uma edição toda bonitinha dela, das fotos e tal, era um áudio que meu pai nunca disse. Com uma mensagem motivacional que nunca sairia da boca dele, porque não tinha nada a ver, misturar com religião e coisas assim. Ela foi inspirada pela versão espectral, falsa e digital do seu pai. O que você fala para essa pessoa? Eu diria o seguinte, e as pessoas aí que me seguem sabem bem. Nós odiamos a realidade, no sentido de que a gente talvez não possa impor, não sou eu, e alguém tem que fazer esse trabalho. Eu acho que jornalistas têm que fazer esse trabalho. Mas é preciso ter um pouco de dissonância também, né? De visões. Não vou ser eu que vou fazer o trabalho de acabar com as ilusões. Porque entre imaginário e imaginário, como a gente sobrepõe um ao outro? O imaginário da sua verdade cientificista, o imaginário de uma verdade religiosa, em termos de experiência de vida, como ele se sobrepõe? De que forma as palavras falsas não fizeram de fato bem para essa pessoa? Tá? Eu acho que a gente precisa parar para pensar de fato, e é uma questão muito, muito nova, a gente está na fronteira das coisas aqui, sobre territorialidade da identidade. O que sou eu pode passar a não ser mais algo que depende do meu corpo físico. Eu posso criar um arcabouço de conhecimento e treinar uma máquina para que ela responda a questões novas usando o que eu pensaria, o meu jeito, o que eu sei, né? Isso desterritorializa o saber. A gente ainda considera a identidade como algo preso ao corpo físico, né? Eu morrendo, eu devo desaparecer, morrer de fato. O que de certa forma seu pai acabou fazendo, aconteceu aí, sem que ele tivesse dado anuência para isso, é que estão criando representações daquilo que ele inspirou sem a presença dele. Ele criou algo. E aí a questão é, esse algo acaba quando ele acaba? Até onde ele não criou uma força geradora de ação inspirada naquilo que é dele? Né? Talvez seja mais interessante, a dica que eu daria aí para sincronizar seria: sobe todos os livros dele sem dar acesso em um bot de IA fechados, também sem entregar esse conteúdo lá para a OpenAI. Sobe todos os livros, o arcabouço, a biblioteca inteira, o pensamento, a vastidão do pensamento dele em um lugar e cria uma versão digital dele que responda rapidamente às pessoas. Isso já está sendo feito, né? Pela gente, que será o oficial, né? Porque ainda é marca, né? E aí eu pergunto... Mas qualquer pessoa já pode fazer isso. Sim. E está sendo feito, Sim. né? Agora, e se ela pode responder? O que eu respondi para ela é assim: não, claro, pode deixar, vou mostrar para ele, né? Porque é justamente você, Marcos, pela nossa conversa aqui, eu já entendo que você tem uma visão do ser humano quase do Stanley Kubrick, que é aquele desprezo por completo do que somos capazes e que é uma espécie que deveria já não mais existir porque somos danosos. Foi um acidente. Exatamente, foi um acidente. Evolutivo. Ao mesmo tempo, você tem uma visão empática muito forte de entender que o que vale para aquela pessoa é suficiente para ela. E é capaz de deixar todo um tipo de formação ou ideologia, porque eu faço muito, e na minha carreira tive que fazer muito esse exercício
de ser capaz de aprender o que está encantando as pessoas, seja no mundo digital, seja no mercado de educação, seja na religião, de não tentar colocar o que eu acho, ou eu, dentro do meu privilégio de ter estudado em boas escolas, ter vivido ser filho de filósofo, ter morado em Higienópolis, de entender que eventualmente o que aquele coach, que para mim não desce, o que aquele cara que tá misturando Deus para levar as pessoas para uma compra, ou para uma educação que eu tenho certeza que para mim que não funciona ou que não vai dar para ele, mas ao sentar para conversar com essa pessoa e ela dizer com um brilho nos olhos, esse cara mudou minha vida, esse cara fez isso, esse cara, ou seja, eu não posso ser capaz, e o mesmo vale para uma religião evangélica, o mesmo vale, a pessoa estava na merda, ela estava lá. E a igreja evangélica, ela chega em lugares que o Estado não chega e que diante daquela condição é acreditar naquele cara, que para mim é um grande picareta, que vende uma mentira, só que para aquela pessoa aquilo fez uma melhora na condição dela. É perverso, eu entendo o ponto, só que eu acho que a gente não pode desmoronar os imaginários, a gente não é habilitado a desmoronar o imaginário de ninguém. Uhum. Isso não é um bom processo. Entretanto, eu não suporto também os que se utilizam disso para ganhos próprios, como coaches, ou esses casos que você falou de pastores que estão extorquindo pessoas por meio do como diz o Michel Onfray, o mercado metafísico. Eu não apoio, não suporto, e eu diria que deveríamos acabar com isso, para que fosse retido o espaço de um imaginário construído pela pessoa por necessidade própria. Não como instituição que ganha em cima disso. Eu tendo a concordar, mas eu sinto que é um pensamento burguês. É um pensamento de bolha. É uma solução que vale para mim e vale para você, mas lá na ponta a gente está tão desconectado daquilo que eu não sou capaz de desmoronar esse sonho. A gente não deveria fazer isso, exatamente. Mas ao brigar com aquilo, cara, isso... E como a gente está disputando o mesmo meio, disputando a mesma atenção, o cara pode cair num vídeo seu e ele pode cair num vídeo do que tá falando a língua dele. E a gente vê uma das minhas críticas à academia é justamente isso, da gente perder da academia ao progressismo, à esquerda, à educação, perdeu a capacidade de falar com esse cara. Com certeza, não, com certeza. Virou só um jogo de ego ali em nichos específicos e não está comunicando com ninguém. Uma vez eu fui discutir com um amigo meu, que é psicólogo, sobre essa questão da substituição do atendimento psicanalítico por pastores, por igrejas, né? E a resposta imediata foi, em grande parte dos casos, isso ajuda. Isso ajuda a retirar a pessoa de uma situação complicada em um momento em que ela precisava desse apoio e não vai ter nenhum acesso, nem permissão cultural para acesso a um psicanalista, nem permissão financeira para isso. Então vai ajudar ali. Aí é diferente, o que eu sempre digo, a gente distinguir o que é projeto do que é diagnóstico. Como diagnóstico, sim, isso é fato. Isso agora, como projeto, deveria ser assim? Não deveria. E eu fico imaginando que sempre foi. O psicólogo do bairro sempre foi o padre. Sempre foi o padre. Né? O cara que estava ali ouvindo na sacristia era o ouvinte, que é justamente o que as pessoas precisam. Para fechar, ainda em semiótica da cultura, você me deu uma lembrança boa, outra da faculdade, que era do professor... Na verdade, da professora Malena Contrera, lá do Mackenzie. Conheço, tive aula com ela. Teve aula com ela, que era casada com Norval Baitello, que criou o tema do meu TCC na faculdade, que era a iconofagia. Ah, que legal. Que as imagens se devoram. E para mim ele foi tão profético, porque lá em 2007, quando eu fiz meu TCC, o exemplo que a gente dava era assim, poxa, primeira vez que você viu, que ele dava, né? Primeira vez que você viu o atentado do 11 de setembro, aquilo te chocou. Mas essa imagem já foi passada tantas vezes que a gente perdeu a capacidade de se chocar. Sim. Adoraria conversar com ele hoje em dia para saber como ele vê o mundo. Vivemos a iconofagia na potência que a gente não consegue mais sentir efetivamente o impacto das coisas. É a remediação, né? Richard Grusin, inclusive, ele chama de remediação, isso que a gente já consumiu midiaticamente a maior parte das tragédias
A diferença é que a gente flerta com a realização como qualquer questão fetichiosa, em termos freudianos. É algo que está ali, mas não pode acontecer. Mas o tesão é a coisa quase acontecer. E o 11 de setembro foi o acontecimento em si. Foi a realização absoluta de todos os sonhos dos filmes de Hollywood. Porque tudo atacava Nova York. King Kong subiu o World Trade Center. E de repente acontece aquilo. E a realidade, ela é terrível. E aí, todo prazer realizado de fato se torna um trauma. Por isso que a gente precisa dessa mediação imaginária. Você lembra onde você estava? Eu estava na escola. Inclusive, por algum motivo aqui se mobilizaram tanto que acabaram as aulas. Embora também. Eu fui avisado sobre as torres foram atacadas, eu fiquei pensando em torres de celular, uma coisa nada a ver. Assim, na época eu nem entendi direito. Eu lembro que chegou um dos poucos, já tinha alguém que tinha celular na sala, o meu irmão ligou para ele dizendo assim, a American Online, a AOL tá atacando os Estados Unidos, assim, né? Porque era American Airlines a notícia, não sei o que. Aí, American como Online. assim, né? O que tá acontecendo? Atacando a Casa Branca, era uma coisa assim. Aí, cara, eu saí da escola com 2 amigos e peguei ainda a segunda torre batendo e a vida nunca mais foi igual, Essa eu vi ao né? vivo também, ele foi cindiu, né, com essa realização, acho que foi isso. Foi a criação de um grande trauma. A gente executou, até Zizek fala isso, né, no Deserto do Real, um livro dele. A gente executou um fetiche. Ele foi até as últimas instâncias. E isso causa um trauma terrível. Isso provavelmente criou uma retração ainda maior. A gente se aprofundou ainda mais em camadas de imaginário frente a essas possibilidades reais, a ponto de que a gente agora já não se sensibiliza mais com imagens que antes eram absurdas de serem mostradas. E nós vemos corpos despedaçados enquanto tomamos café da manhã, hoje em dia. E a capacidade de criar essas imagens com essas ferramentas. Mas você acha que esse outro momento de trauma histórico, imagino que a pandemia para uma sociedade assim? A pandemia é muito complexo, né? O que aconteceu com a pandemia em diversos âmbitos, de afastamento de relacionamentos, também sobre eu acho que forçou pessoas a estarem com elas próprias por um tempo, que era raríssimo. Eu acho que teve isso como uma experiência diferente que não seria possível se não fosse um acidente tão terrível na história como esse. De você parar e pensar o que eu sou, o que eu faço, como eu lido com o ócio. Então também ali, diferentemente do trauma, a gente flertou com essa introspecção, com a intuição, pensar para dentro, né? Como a gente não faria antes, porque nada privilegia isso. E também as questões da gente ver o fim tão de perto. Aumentou o número de pessoas que bebem. Por quê? Porque isso é uma forma de estesia, de contato com a vida, com a coisa mais sensorial. Porque a certeza do fim pareceu mais clara naquele momento. Foi assustador para muita gente. Sensacional, Marcos. O universo dos sonhos técnicos. Hoje, o seu conteúdo no mundo digital e no mundo real, você já externou isso daqui, porque agora eu quero só respostas pessoais, não quero respostas... Agora só fofocas. Só fofocas. Só fofocas. Um livro te credibiliza. Um livro, ele não tem esse efeito que você disse desprezível, que é produzir um livro impresso ainda, que se 40 pessoas leram, eu espero ser o 41 aqui, mas ele também te dentro de um mercado em que você se torna uma referência, não pelo seu conhecimento, mas pelo número de pessoas que te acompanham e gostam do teu conteúdo, o livro ele ainda é uma outra chancela. Isso. Mesmo que qualquer pessoa, né, possa escrever livros, ou seja, ele já te chancela a estar em um podcast e trazer o seu livro, ele te chancela a entrar em um mercado em que a vida real se torna mais prática, como de palestras, como de cursos online, como de cursos que as pessoas buscam desintermediados de instituições. É algo que você vê também como possibilidade de carreira pessoal? É o que você busca? Palestras, comunicações assim? Publis. Com certeza não, publis é fácil, tive parceiros comerciais, a gente está conversando com outros agora, eu faço. Eu nunca ficaria com vergonha de ter tido algum tipo de sucesso financeiro através do que eu realmente amo.
e que esse fator seja filosofia, pensamento crítico e coisas assim. Eu acho que seria até hackear o sistema, permitir que eu possa, sem retirar de ninguém, conquistar para mim uma vida boa e confortável através de esforço verídico, verdadeiro, coisa... Você vê ali, eu poderia estar mentindo, ter feito vídeos com IA, escrito com ChatGPT, a gente não estaria aqui praticamente ao vivo, né, como se fosse sem corte aí, falando o que eu estou falando. Então, é real, eu vivo isso, seria uma realização maravilhosa. E aí palestras e coisas assim, inclusive sobre os impactos dessas novas tecnologias na vida humana, pessoal, particular, né, mas também profissional, como a gente lida com isso. Seremos substituídos por máquinas nos empregos? E aí eu explico que não é bem assim, isso daí tem premissas falsas, enfim. E os cortes lá desse podcast vão ser feitos por IA ou não? Não, eu corto na mão. Tudo que eu faço eu corto na mão. Tudo que eu não uso IA para praticamente nada, exceto uma coisa que ela veio para mudar a minha vida. Formatar referência à BNT. O segundo acadêmico que vem aqui fala isso. O Thiagson também falou. É maravilhoso. Você cola lá o nome do livro do cara, fala formata a BNT, sai lindinho. Assim. A BNT, né? Sensacional. Para fechar então, diga para mim, os teus sonhos hoje, eles são técnicos ou eles são orgânicos? Meus sonhos são mais pragmáticos. Eu acredito que eu não esteja tão preso em um futuro muito diferente do que a gente tem agora como realização. Talvez só uma reconfiguração do que eu já consigo ver. Então eu não precisaria de máquinas que criem coisas novas para mim, para que eu possa imaginar. Mas eu acho que muito em breve todos nós vamos estar sonhando, inclusive modificando a nossa visão sobre nós mesmos, expectativas sobre nós mesmos, sobre o corpo humano. Isso pode ser positivo. Eu acho negativo, né? Como a gente imagens belas de pessoas supostamente belas e felizes e em lugares... Se comparando com algo ainda mais idealizado do que o recorte que as pessoas reais colocam lá. Eu, na minha angústia, no meu pessimismo, que isso deu origem a esse podcast, eu fico pensando em usar a rede social sem ser usado. Porque eu usei muito para criar a minha empresa, para criar o meu negócio, para me colocar, e é tão importante estar nesse mundo, né, em que você não é só alguém, você tem uma autoridade digital, né, eu ensino isso inclusive para as pessoas. Mas em algum momento isso para mim foi para o espaço, porque eu acabei com a minha capacidade de trazer tantas citações. Se algum dia eu trouxe mais citações, por mais de ser jornalista, eu perdi justamente por consumir muito. Você me parece um exemplo de alguém que usa sem ser usado. Você ainda é imune, ou seja, você não sabe o que a Virgínia estava comendo no café da manhã? Eu descobri duas coisas com o caso dela. Primeiro, que ela existe, e depois que ela fez algo errado. Foram duas notícias numa só. Não sabia o que era Virgínia. Então, eu me mantenho... Eu não sei, eu realmente não passo meu dia preso no void, fritando meu cérebro lá no brain rot, porque eu tenho consciência plena, enquanto eu estou fazendo isso, que tem outra coisa mais legal para fazer, ou pelo menos mais produtiva, não no termo, né, de estar sendo sempre produtivo, mas algo que me dá mais prazer, mais fruição, mais sensação de vida do que ficar ali. Então, quando eu começo, já alguma coisa já me incomoda. Né? Eu gosto de fazer mais do que ficar passivamente observando. Eu gosto de produzir mais do que... Então, eu acho que isso já me move. Eu acabei não preso por essa máquina. Que privilégio, que bom. E que boa lição. Tomara que você que nos ouve, que chegou até aqui, ao final dessa hora e 18, que você também seja capaz de consumir esse conteúdo, pelo menos em áudio. Se você está preso numa tela aqui no YouTube, talvez... agradeço. Espero que a gente tenha despertado boas reflexões para você, mas sugiro que você largue essa tela, né? Mas se você ainda estiver até aqui, olha o paradoxo, olha
a linha tênue que a gente tem que as idiosincrasias da modernidade. Se você permaneceu até aqui, se inscreva, deixe seu comentário, deixe o joinha. Se você está ouvindo no Spotify, deixe 5 estrelas. Já houve uma distinção aí, porque a pessoa que chegou até aqui agora, ela já é diferente daquelas que só conseguem consumir 30 segundos. Então, com certeza. Já é um público muito, muito mais elevado, muito mais... Ó o juízo de valor aí. Elevado para quem? Para academia. Meu caro acadêmico. Para Erasmo de Roterdã, com certeza. Ó, como você é um ser humano também. Que sofre das mesmas questões morais e éticas. Pois é, né? É a minha raiz, na minha escola, não tem jeito. Total. Minha biologia, né? Meu cérebro paleolítico. Exato. Total. Obrigado, Bruno. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima.